boas notícias. Tite deve cumprir com a palavra dele e vai utilizar os jogadores da base do Flamengo. Bom, mas isso quer dizer então que o nosso time vai agora começar a ter vários jogadores que eu nunca vi na vida e o desempenho vai cair e a gente vai jogar mal e vai ser o ano igual 2023. Não, calma, segura a tua onda, não vai ser isso. O que acontece é o seguinte, o Tite tem alguns desfalques no meio campo, tais quais o Pulgar, e aí ele precisava suprir essas necessidades. Bom, quem seria o jogador mais indicado? Haja vista que o Thiago Maia está sendo negociado, ele teria o Alan. E aí todo mundo estava apostando as fichas que o Alan seria o jogador que comporia o meio de campo do Flamengo. Então teríamos aí Alan, De La Cruz, Arrascaeta, né? Certo? Não, porque o boletim médico do Flamengo apontou que o De La Cruz não vai para o jogo por conta de uma lesão no ombro e o Alan também não por conta de um controle de cargas. Ou seja, está sobrando agora para o Igor Jesus e para o Vitor Hugo. A gente vai com o meio campo da base. Vão ter alguns jogadores, melhor dizendo, da base que vão cumprir papéis importantes, papéis de criação. Isso é bom. Isso é bom porque o Flamengo dá chance para o jogador de base em jogos importantes, mas não decisivos. Até porque esses jogadores de base eles são variáveis, eles têm aí uma certa variância, não vão jogar bem todos os jogos. Já visto o Wesley, por exemplo, ele já tem até um tempo de profissional e ele oscila, querendo ou não. E o Flamengo dá chance desses jogadores se destacarem, dá chance dos clubes europeus os olharem e possivelmente despertarem o desejo de compra. Não esqueçam vocês que o Flamengo basicamente vendeu 1 bilhão de jogadores desde 2005 para cá, 2015 para cá. Isso faz com que a receita do time levante, o time tenha dinheiro, pague suas dívidas, sobre capital e aí a gente vê se vai investir em melhoria no Maracanã, se vai investir em jogador novo, se vai investir em estádio próprio. Isso é importante e o Flamengo precisa disso. Então o jogo contra o Bangu é mais um experimento do Tite, que está cumprindo, querendo ou não, com a sua promessa. Basicamente, ele está sendo obrigado a fazer. Mas é bom, porque ele poderia reintegrar o Thiago Maia, coisa que ele não fez, ele vai jogar com a base. Isso é bem legal. E assim, gente, falando agora sobre jogadores que podem estar de saída. Mateuzinho eu já estou contando que foi, porque basta apenas que o Corinthians assine o contrato, o Flamengo mesmo já deu por finalizada a negociação, e surge uma informação nova aí. O Flazoeiro, o youtuber, ele deu uma informação no vídeo de manhã, que basicamente o Campeonato Gaúcho ele aceita inscrições somente até esse final de semana. Então assim, basicamente, se o Inter quiser contratar o Thiago Maia, tem que contratar já para poder inscrevê-lo e aí utilizá-lo no Gauchão, certo? Que seria a pré-temporada lá do Rio Grande do Sul. E aí depois ele vai ter o jogador já integrado dentro do seu elenco para jogar o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, não sei quais são todas as competições que o Inter tá. Mas, obviamente, que é importante colocar o jogador antes do seu elenco, antes que comece essas competições grandes. Então, pelo que foi dito e apurado agora, o Inter avançou na negociação, aumentou a proposta pelo Thiago Maia e pode ser que o jogador vá logo para o Rio Grande do Sul. É importante dizer que o Flamengo contratou o jogador por 4 milhões de euros e deve vender bem próximo, se não por 4 milhões de euros. Isso é bem importante. O Flamengo vai se livrar de um jogador que não estava atuando, era criticado pela torcida e vai abrir espaço para trazer novos jogadores. É dinheiro que entra em caixa, então querendo ou não, o Flamengo cumpre a meta de jogadores vencidos e pode contratar novos jogadores. Por falar em contratar novos jogadores, temos a informação de que o Oscar vai ficar livre no final do ano. Lá por novembro ele vai ficar livre, ele não vai renovar o contrato com o Xangai, da China, e ele quer jogar no Brasil e aceita diminuir seu salário porque ele sabe que o que ele ganha na China é um absurdo e que não é a realidade dos clubes brasileiros. Aí eu te pergunto, você contrataria o Oscar? Porque eu honestamente não teria o Oscar. Eu acho que o Oscar é um jogador mais velho, é um jogador que, querendo ou não, ele vai consumir salários altos e ele não tem uma projeção de carreira, né, gente? Ele é um jogador que vai jogar ali por mais 2, 3 anos e acabou. Então, se for para fazer isso, deveria ter mantido o Everton Ribeiro. O Flamengo precisa ir atrás de zagueiro. O Flamengo precisa de zagueiro. E segundo o que eu apurei, o Flamengo vai atrás também de ponta direita, porque o Tite tá louco para ter um ponta direita. Então, assim, o que nós temos de informação de ponta direita até agora? Nada. O Flamengo foi atrás do Luiz Henrique e não desenvolveu. Não concretizou, veio pro Botafogo. Temos zagueiro também. Zagueiro, Léo Ortiz, tá naquele mesmo impasse. A gente tem aí 20, 21 dias para fechar a janela. Pode ser que o Flamengo tente ser um pouquinho mais incisivo no final da janela
Eu, honestamente, gente, já meio que perdi as esperanças nessa negociação. Uma hora avança, outra hora esfria, outra hora vai para trás. Então, assim, subiu no telhado, querendo ou não. E o Flamengo, na minha opinião, não deveria ficar à mercê do Bragantino. Deveria, se quiser contratar de fato um jogador novo, porque pode ser que o Flamengo use um jogador da base. Pode ser, claro, pode ser. Mas caso este não seja o seu plano, tem que se planejar para ir atrás de outro zagueiro rápido. Porque em 20 dias, se deixar para o final, as coisas ficam mais difíceis e mais caras. Bom, esse é o vídeo. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e acione o sininho da notificação. Fui!